Hoje eu vou trazer para você mais especificamente um dado que tem chamado a atenção em termos de crescimento. Noela, seja bem-vinda. Que tem chamado a atenção na parte de ansiosos e também na parte de deprimidos. Eu vou falar aqui, continua na live até o final, para de fato contextualizar o que está acontecendo no Brasil em termos de dados de ansiosos e depressão. Desde já eu vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que o Instagram entenda que esse conteúdo é de extrema relevância. Então, falar de ansiedade, falar de depressão é falar do tempo mental desse processo da mente. Para contextualizar, você que está entrando agora, está acompanhando, né, vendo esse vídeo pela primeira vez, está vendo o vídeo no YouTube, não acompanha o nosso trabalho ainda, ou então você que já acompanha, mas não se atentou a esse detalhe, a mente ela tem tempos, tá? Quem vive muito no passado está no processo de depressão. Quem vive muito no futuro está em um processo de ansiedade, pensando no pior que pode acontecer, e baseado nisso, a sua mente, o seu corpo vai responder de acordo com isso. Então, quando a gente pensa de ansiedade e depressão, a depressão, como eu falei, está focada no passado. Ressentimentos, mágoas. Então, são situações que pode prender você que está assistindo ou alguém que você conhece a estar no passado. Quais são as implicações disso? O tempo está passando no momento presente, ou ela não está focado no presente. Há uma grande chance, uma possibilidade imensa dessa pessoa estar, na verdade, ficar frustrada porque ela não está vivendo o presente, o aqui e agora. Então, o tema de hoje é: Brasil tem 18,6 milhões de ansiosos e 13,5% de deprimidos. Então eu vou estar falando um pouco mais, né, um dado de janeiro desse ano. E para nossa reflexão, né, para promover essa reflexão sobre as pessoas que têm vivido essa situação nos dias atuais. Então, com o tema, né, Jai, seja bem-vinda. A vida pede equilíbrio. Foi criado um programa para promover uma reflexão sobre os dias atuais. Então, a correria do dia a dia, entre equilibrar a vida pessoal e a vida profissional, as rotinas diárias, traz a perda desse equilíbrio, né? E, consequentemente, a diminuição da qualidade de vida, que pode gerar um adoecimento e um afastamento de uma profissão, de um local de trabalho, afastamento das relações. Então, assim, eu estou falando equilíbrio, né, para preservar a parte teórica e conceito da psicologia. Mas eu, particularmente, eu não gosto muito do conceito equilíbrio. Porque se a gente pensar na palavra equilíbrio, teoricamente a gente gostaria que a nossa vida fosse linear. Só que a gente sabe, se a gente pegar como analogia, sabe aquele aparelho que mede o coração? Né? Ele mede o coração, ele tem as batidas. Ele tem a batida, tem o pico, ele desce. Ele vai fazendo esse processo, subindo e descendo. Então isso é o fluxo normal de vida, né? Tomando como o coração como analogia. Então, se eu tenho um equilíbrio e a minha perspectiva é que a vida seja linear, a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que a vida tem desafios,
A vida tem altos e baixos. Existe pensar dessa forma, ter essa visão, é encarar a vida na sua realidade. Então, se eu vou pela linha do equilíbrio, né, é como se, fazendo a analogia do aparelho de medir o coração, a gente estaria morto se fosse linear. Então, só para uma reflexão ainda maior que eu estou trazendo essa parte da palavra equilíbrio, para você pensar que se a sua expectativa, a expectativa da sua vida, a visão da sua vida, é que a vida seja teoricamente, entre aspas, um equilíbrio, a gente sabe que isso não acontece. Mas, entretanto, todavia, o que eu vou falar aqui para você entender ainda mais que eu posso enfrentar desafios, eu posso ter esses altos e baixos e saber lidar com esses altos e baixos e toda essa variação. Eu posso lidar, a forma como encarar isso, eu posso encarar de forma diferente como eu tenho visto ou atuado diferente do passado. Então, quando você tem essa visão, você atua dessa forma, você tem a tendência a ter resultados diferentes. Então, não é que vai deixar de ter desafios, sempre vão existir desafios, mas você vai encarar de outra forma, o seu olhar vai ser diferente. E se você muda o seu olhar, você muda o seu sentimento e você muda o seu pensamento. Se você muda essas duas coisas, você muda todo o processo interno e você vai realmente ter mais resultados positivos na sua vida. Então, trazendo aqui, voltando para o tema de hoje, né? A gente sabe que na pandemia gerou muitas incertezas, medos, receios, desencadeou uma crise sem limites na saúde mental. Então, casos com depressão, ansiedade, começaram a acontecer muitos no mundo todo, não só no Brasil. Então, isso são dados da Organização Mundial de Saúde, que é OMS, que revelam que já são mais de 350 milhões de pessoas de todas as idades que sofrem com a doença. Então, o Brasil assume o ranking da ansiedade com 18,6 milhões de pessoas com o transtorno. Então, o Brasil assume esse ranking. Eu não sei, para você que está assistindo, essa informação como é que chega. A pergunta é, Beth, seja bem-vinda. A pergunta é, desse percentual, você quer fazer parte desse percentual ou não desse percentual? Aí você começa a pensar, mas Whindersson, como é que eu faço para não estar nessa estatística do Brasil de pessoas ansiosas, de pessoas deprimidas? O primeiro passo é você reconhecer que a coisa não está legal. Segundo passo é você buscar o autoconhecimento. E aí você, de fato, ser sincero com você, porque às vezes a gente não tem a consciência. A gente acaba estando no processo, errando, fazendo a gente sofrer, sem a gente ter essa noção de fato, o que está acontecendo comigo. Né? Tem muita gente também nessa condição. Mas o caminho, né, a jornada do autoconhecimento não é uma jornada fácil. A gente também precisa persistir. Pinguino, oficial, seja bem-vindo. Então, tudo na vida a gente precisa persistir. Eu não tenho consciência sobre ansiedade e depressão. Eu preciso persistir em saber mais. Aquilo em algum momento vai fazer sentido para mim. Né? Se eu tenho sintomas de ansiedade e depressão, eu preciso estar nesse miolo de informações para que realmente eu possa ou a mim ou ajudar uma pessoa próxima a você.
Então, a gente precisa ampliar a nossa visão para isso. Então, a OMS revelou que as reflexões, os reflexos, né, da pandemia, eles promoveram um aumento de 25% dos casos de ansiedade e depressão em 2020. Então, a pesquisa da Universidade Federal de Pelotas e uma instituição de fora mostrou que os casos diagnosticados de depressão subiram 9,6% antes da pandemia para 13,5% em 2022. Então, especialistas já consideram que estamos vivenciando uma nova pandemia na área da saúde mental. Tá? Eu já estou aqui, já é a segunda live ou a terceira que eu estou anunciando, estou alertando de uma segunda crise, uma nova pandemia na questão da questão da saúde mental, tá? Não é para assustar, mas é um alerta para que você abra o olho. Ioná, seja bem-vinda. Que você possa, de fato, encarar uma realidade que está acontecendo. Eu não posso fechar os meus olhos para a realidade. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou dizendo para você, se for preciso pedir ajuda, busque ajuda. Se for preciso buscar conhecimento, autoconhecimento, faça isso agora. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Porque isso é emergente, é urgente. Porque em 2030 vai ter um grande percentual de pessoas ou com ansiedade, ou com depressão, ou com os dois. Então, eu chamo essa atenção para que você não faça parte dessa estatística. Você pode ter uma atitude preventiva. Busque hoje. Então, ao longo da vida, todos podem ser afetados por problemas de instabilidade emocional de menor ou maior gravidade. Isso pode acontecer comigo, com você, com o Joãozinho, com Maria. Então, certas situações específicas podem gerar e agravar o quadro de perturbações da saúde mental. O mundo moderno, globalizado, por exemplo, não só trouxe comodidades, né, tecnológicas, confortos, mas também gerou uma série de inquietudes no ser humano. É preciso ser multitarefas, competitivo, assertivo e ainda lidar com as cobranças internas e externas. A falha nesse processo gera frustrações, pode acarretar fraquezas, adoecimento mental. Então, por um lado, trouxe benefícios, só que, por outro, também na parte emocional houve um agravamento. Então, a pandemia intensificou a introspecção e promoveu a solitude. Vamos entender um pouco mais? Se já está fazendo sentido para você essa live, já compartilha para mais pessoas, chama mais pessoas para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. Então faça isso, né? Não só por você, por essa outra pessoa. Então, de acordo com o especialista, tudo foi potencializado durante a pandemia. O ser humano deixou de exercer um dos seus principais papéis, o de indivíduo biopsicossocial, que é a necessidade de interação social. Então as pessoas se acostumaram com um distanciamento social. As chamadas de vídeo, as reuniões online, deixando de lado a presença física. Esse comportamento intensificou a introspecção e gerou intolerância e promoveu a solitude. Então, estamos cada vez mais acostumados a estarmos sós. Então, o equilíbrio é essencial para manter uma vida saudável.
Estar consigo mesmo para curtir, refletir, ou mesmo uma forma de autocuidado que é muito importante. Mas também é essencial interagir com o outro, trocar vivência, experiências, conhecimentos. A vida social faz parte de uma vida saudável. Então, na pandemia, houve esse afetar dessa parte que é tão importante. Eu vou dar dicas aqui, dicas rápidas, para você saber lidar com a ansiedade e também com a depressão, seja para você ou alguém que você conhece. Então, a primeira dica para você que está assistindo agora essa live é: crie momentos prazerosos. Reclamar, não sei se você já reparou, reclamar quer dizer clamar duas vezes. Reclamar, ou seja, clamar duas vezes. Então, aprenda a não murmurar e praticar gratidão. Esse praticar a gratidão, né, ele libera a dopamina. Então, quando você pratica a gratidão, você está dizendo para você está dizendo para o universo, né, dependendo da sua crença, né, porque isso também é ciência. A gente está liberando que a gente está satisfeito com o que a gente tem. Então, isso quer dizer o quê? Que o universo te dá mais do mesmo. Ele vai te dar mais do mesmo. Se você gosta daquilo que você tem, ele vai dar mais do mesmo. E potencializar ainda mais, em 10 vezes mais, isso que você já tem. Então é muito importante você ser grato e grata. Então, Diva, seja bem-vinda. Então, para isso, vire o jogo e comece a criar conscientemente ações prazerosas no seu dia a dia. Desfrute do que você gosta. Seja uma boa xícara de chá, uma boa conversa, aproveite o sol. Se você gosta de praia, vai lá, vai na praia. Se você gosta de ir numa praça aberta, sentir a natureza, fazer uma trilha, faça o que você gosta, porque isso vai despertar em você, na sua mente, coisas prazerosas. Então, é uma das dicas para você lidar com a ansiedade e com depressão, estresse que você tenha. Então, são as pequenas coisas que você vai encontrar essa felicidade, né, nesses mínimos detalhes. Não precisa muito não, eu costumo dizer que só precisa o básico. O básico bem feito é a melhor coisa para você se livrar de uma ansiedade, de uma depressão, um estresse. Outro ponto, outra dica é: pratique o autoconhecimento. Para alcançar o equilíbrio emocional, é fundamental praticar o autoconhecimento. A saúde mental também está nos detalhes. É preciso se conhecer, até para entender o que você gosta, o que faz bem para você, como esse processo está ligado à autoestima, e entenda as suas limitações, para então fortalecer as suas qualidades. Então é importante você entender os seus limites, saber dizer não, dar limite. Quando você dá limite, o outro sabe até onde ele pode ir. Enquanto eu não der limite ao outro, o outro não vai saber esse processo. Então, faça isso. Outra dica: conecte-se com as pessoas. Nada melhor do que você colecionar bons momentos com outras pessoas, seja um amigo, seja um familiar, mesmo com novas amizades. Cerque-se de pessoas agradáveis, positivas. Esteja preparado para novas oportunidades na vida que oferece, a própria vida oferece, você mesmo cria. Conheça lugares novos, novas pessoas. Outra dica: cuide da sua saúde física. Faça atividade física, malhe, dance, caminhe. Faça o que você gosta em termos físicos. É fundamental para todo o organismo. O exercício físico ele vai liberar hormônios de bem-estar para você. Então, vai manter o equilíbrio das emoções. Então,
procure praticar exercício físico, manter-se hidratado, beber água, faça refeições balanceadas nos horários, tenha uma boa noite de sono. Essa parte da boa noite de sono é fundamental. Outra dica: exercite sua mente, procure preencher sua mente com coisas boas. Normalmente tendemos a criar pensamentos negativos quando estamos desanimados ou sem praticar atividades que exercite a nossa mente, como assistir aulas ou trabalhar. Então é preciso você procurar atividades também para você manter a sua mente ativa, trabalhando de forma positiva. Isso também é saudável. E outra dica, né, a última dica dessa noite: aguce a espiritualidade. A espiritualidade pode estar na conexão com a natureza. Quando eu falo espiritualidade, vai ser independente da religião, tá? Cada um tem a sua. Então, e a gente, por ser um ser humano, a gente tem esse lado espiritual, tá? E a gente precisa alimentar, e cada um na sua crença. Então, para algumas pessoas, a conexão com a natureza é importante, essa parte espiritual, que é uma fonte de energia. Ele pode ser também uma grande aliada na busca da paz interior, de equilíbrio emocional. Então, algumas pessoas vão para uma fazenda, vai para o alto da montanha, e aí você vai alimentando essa paz interior, tá? Eu espero que essa live tenha feito sentido para vocês. Eu quis trazer alguns dados, porque quando a gente tem dados, a gente pode mensurar a gravidade do que está acontecendo hoje no Brasil, em termos de ansiedade e depressão. Não é uma coisa fácil o que está acontecendo hoje. E o meu alerta é: não faça parte ou esteja no percentual de pessoas saudáveis. É possível, faça atividade física, tudo que eu falei aqui, né? Cuide do autoconhecimento, busque essa melhoria dos pensamentos, seja um guardião dos seus pensamentos, aquilo que você vê de forma constante, aquilo que você escuta, aquilo que você sente de forma repetida. Então seja o guardião, né? Traga coisas boas. Tem uma pessoa que fica reclamando o tempo todo do meu lado. Então, o quanto possível você se afastar um pouco dessa pessoa, né, com todo o respeito e carinho por essa pessoa, que ela também não sabe o grau, o nível que ela esteja, né, com todo o respeito, com todo amor e carinho, né, fique menos tempo com ela, trabalhe isso de alguma forma. E você seja esse elemento de transformação. Você não precisa mudar ninguém, você só basta mudar a si próprio, porque o sistema ao seu redor precisa mudar para dar conta da sua mudança. Vou repetir: com a sua mudança, o sistema que está ao seu redor, ele precisa mudar para dar conta da sua mudança. Então é uma forma muito mais inteligente, tá? Porque normalmente o que é que acontece? A pessoa quer mudar a outra pessoa, ela se desgasta, ela fica estressada, porque no final da história ela não consegue mudar o outro, porque ninguém vai conseguir mudar o outro se a pessoa ela não quiser mudar. Então é muito mais inteligente você começar com a sua mudança para atingir de alguma forma indireta essas pessoas que estão ao seu redor. Lembrando que você não vai fazer essa mudança em você pensando no outro, você vai fazer essa mudança pensando em você. Só que você ganha de brinde, você ganha de bônus essa mudança do ambiente que você está. Tá bom? É uma nova forma de você enxergar. Toda segunda-feira eu estou aqui trazendo esse assunto de ansiedade e depressão. Quarta-feira eu trago circuito de filmes. E o filme dessa semana é... Ver se eu me lembro aqui. É Coragem para Vencer. Coragem para Vencer. Você vai encontrar no YouTube. E na quinta-feira eu trago
uma série de lives falando sobre orgulho. Orgulho é a raiz de todo o mal. Então esteja aqui acompanhando. Se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, se inscreva. E só um último aviso, você que ainda não faz parte, né, da mentoria, eu lancei a 3ª turma, ainda dá tempo, tá? Houve a primeira aula semana passada e ainda dá tempo de entrar aqui. Passou dessa semana, quem entrou, quem não entrou, não entra mais, tá? Se quiser mais informações é só chamar aqui nos comentários. Eu quero fazer parte da mentoria de aprofundamento de inteligência emocional para você gerir as suas emoções, para que você possa enfrentar melhor desafio da sua vida, ter o tanque cheio das emoções para poder enfrentar da melhor forma possível, tá? Com paz, com tranquilidade. E pode mandar mensagem no direct, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente.